Estou aqui com o Silas, com o Pascoal e com você, fã de esportes. E aparece lá Abel Ferreira no telão. Teremos Palmeiras e Juventude. O Palmeiras tem uma situação privilegiada no Campeonato Brasileiro. Ele está 7 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo, e tem aí 13 rodadas pela frente, 39 pontos em disputa. O Palmeiras tem enormes possibilidades de ser o campeão brasileiro. Vai receber amanhã, 9 da noite, no Allianz Parque, o Juventude, que é o lanterna. É o encontro do melhor contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas tem um detalhe. O Palmeiras vem, há poucos dias, de um baque, né? A família Palmeiras não esperava uma eliminação na Libertadores da América. O Palmeiras era o favorito no confronto contra o Atlético Paranaense, já tinha saído da Copa do Brasil e agora investe tudo no Campeonato Brasileiro. Como será, na opinião de vocês, Pascoal e Silas, esse impacto na sequência do Campeonato Brasileiro do time do Palmeiras agora, sob o comando do Abel, hein? Depende muito do que a gente for ver em campo em termos de escalação, João. Claro que, eu escutando a entrevista do Scarpa depois do jogo, né? Ele foi muito claro. O time tem agora 13 rodadas para definir um título brasileiro. Então, agora está na cabeça do jogador do Palmeiras a única possibilidade de título, com uma vantagem razoável diante de um adversário muito bom, que é o Flamengo. Mas o Palmeiras pega um adversário que não tem feito muita coisa fora de campo, fora de casa. Pior campanha, 18 pontos. A última vitória do Juventude fora de casa foi contra o Avaí há 19 rodadas. Rapaz. Então, o Loser, que aparece ali, o treinador sim, Humberto Loser, treinador, tem que dar uma roupagem completamente diferente para o time. O time do Juventude tem muitas deficiências em todos os aspectos, no aspecto defensivo, no aspecto ofensivo, até cria algumas possibilidades, mas perde muitos gols, e quando é atacado tem dificuldade de conter o adversário. Isso é para simplificar os acontecimentos do Juventude. O último jogo empatou com o Avaí em casa, né? Lá em Caxias. Empatou. Lá em Caxias. E foi um jogo bem assim, né? Foi um jogo com chumbo trocado, né? Um gol de pênalti, né? O Juventude empatou o jogo. E com o centroavante do Juventude perdendo um gol impressionante, né? O gol, e ele acabou desperdiçando a oportunidade da vitória contra o Avaí. E o adversário que o time do Juventude ganhou fora de casa, jogando na ressacada, há 19 rodadas. Vem para esse confronto contra o Palmeiras, e aí você vai dizer o seguinte: o Palmeiras vai entrar como? Eu não vejo de outra forma. Tem uma notícia que acabou de chegar aqui, hein? Pois não, meu senhor. E não é boa. Infelizmente, não é uma notícia que a gente gostaria de dar. A lesão do Rafael Veiga no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que o tirou da partida de volta pela Libertadores, ela realmente não é simples. E existe a possibilidade dele passar por cirurgia no tornozelo. Lembra que eu falei para você que uma pessoa com quem conversei no Palmeiras me disse o seguinte: a lesão afetou o ligamento? É isso. Ele balançou muito o tornozelo e o pessoal está tentando recuperar. A pessoa me disse o seguinte: Pascoal, ele vai levar no mínimo 20, 25 dias para poder voltar. Aí eu falei, mas uma lesão de tornozelo, não dá para uma botinha? Ele falou, difícil. O Hugo Moura, quando dá o carrinho nele, ele cai sentado em cima do tornozelo do Rafael Veiga. Sim. E aí, como disse o Silas depois do jogo, né? Ele tenta voltar e não consegue nem pisar. E quando não consegue pisar é porque tem problema. E ele não conseguiu voltar. É uma perda muito séria para o Palmeiras. Provavelmente, nessas 13 rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro, o Rafael Veiga não estará em campo. Ele deve voltar somente na próxima temporada. Hoje, na academia de futebol do Palmeiras, o CT, o time que treinou foi o seguinte: o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Tabata, Scarpa, Dudu
e Rony, ou seja, a força máxima dentro do possível, porque o Veiga está machucado. Tabata que fez um grande jogo, hein, João? Contra o Atlético Paranaense. Fez um grande jogo. Gol, né? Não, e fez um grande jogo, controlou. Pode sim ser um substituto do Veiga, por que não? Canhoto também, sabe, tem um bom domínio de bola, né? Com relação à primeira pergunta, João, deixa eu só dar uma opinião curtinha aqui. Pois não. O Rony foi entrevistado e ele falou assim: a gente está muito triste sim pela eliminação, mas o nosso treinador disse o seguinte pra gente: vocês têm 24 horas para comemorar uma vitória e vocês têm 24 horas para amargar uma derrota. Então, passou isso aí, foco naquilo que a gente tem para jogar. E na entrevista do Abel Ferreira depois do jogo, ele amenizou bastante também a atuação do time. Ele falou: o time jogou muito, não quis ser assim contundente com a atuação do árbitro, falou a sua maneira, respeitosa até, mas elogiou muito o trabalho do time, e isso é muito bom. E tem mais um cara assistindo a gente também, João. Marco César Visoli. O Visoli, que é um dos integrantes da comissão técnica do São Paulo. Parabéns ao Visoli também, né? E o Visoli foi o cara que falou pra mim, João, um dia que eu fui lá dar uma palestra pros meninos, ele me levou lá no hotel e falou: tá vendo esse menino que acabou de passar aqui? Vai ser um dos melhores jogadores do São Paulo e na seleção brasileira. É o Antony, só ele, só isso. Ele estava certo, né? Quem sabe, sabe. Um abraço, Visoli. Obrigado pela audiência. Agora, Pascoal. Senhor. Tudo leva a crer que o Palmeiras vencerá o Juventude e continuará isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, como já estamos aqui, é o primeiro jogo pós-eliminação. Esse jogo pode acabar se tornando uma armadilha, porque o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato, vai enfrentar o pior time do campeonato. Se um resultado positivo não vier, somando ao momento de uma eliminação, de um sonho que era chegar de novo a uma final de Libertadores, esse jogo pode se tornar uma armadilha? Não acredito. Não? Não acredito. Porque o Palmeiras tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. E o Palmeiras tem ainda um pouquinho de gordura para queimar. Mesmo que sofra uma derrota para um virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que colocar dessa forma. E quando eu era repórter e eu tinha acesso aos jogadores e aos treinadores, porque a gente conversava muito, tá aqui um cara que a gente pode dizer isso, que a gente trocava ideia toda hora lá no São Paulo, o Vanderlei Luxemburgo falava muito para mim assim: Pascoal, quem quer ser campeão não perde ponto para time que vai cair. Quem quer ser campeão não pode perder ponto para time que vai cair, porque você não recupera esses pontos. Porque todo mundo vai ganhar do time que vai cair. Então você não pode perder ponto para esse time. Então eu acho que também isso está na cabeça dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras, você vai dizer assim, mas o Palmeiras não tem jogado bem nas últimas partidas. Eu sou obrigado a concordar com você. Mesmo na partida contra o Atlético Paranaense, eu reconheço o esforço do time para fazer 2-0, mas também sou capaz de reconhecer que houve falha depois dos 2-0. Porque com 2-0 no placar, eu já estou com a classificação assegurada, e aí eu boto um Zé Mourinho na pessoa. Ou não? Eu boto um Zé Mourinho aqui, eu boto um ônibus na frente do gol, um caminhão, um trator, um vagão de trem, um vagão de metrô, porque não adianta, você vai querer jogar de mano contra, você tem um jogador a menos. Aí o Filipão bota 2 centroavantes, abre 2 caras de velocidade pro lado do campo, que entram em diagonal, o Pedrinho e o Rômulo, e bota 2 centroavantes para te combater, e você não tem nenhuma ação no banco de reservas para dar uma verificada no que está acontecendo. Eu acho que aí teve uma falha do treinador. Claro que ele vai aprender, é um treinador novo, e ele mesmo diz, tem 43 anos para 44. Muito novo, vai aprender, e essa é mais uma situação que ele vai aprender. Como ele já aprendeu em outras situações. Por exemplo, no Mundial de Clubes contra o Chelsea. Né? Não deu para entender como é que o Rony jogou correndo atrás do lateral o tempo todo. Não deu para entender por que o Palmeiras não atacou o Chelsea. Quando quis atacar, criou possibilidades, mas acabou perdendo no Mundial de Clubes. Então a gente tem que entender todo esse leque de possibilidades, inclusive de erros e de acertos, para a gente ver. O Palmeiras não pode ter 3 jogadores expulsos entre as quartas e as semifinais.
aí a cabeça estava quente. Entendeu? Aí não teve capacidade de raciocínio. Você não pode ter tanto jogador expulso nos momentos mais importantes. Aí entra novamente a capacidade do técnico de esfriar a cabeça dos jogadores no momento mais delicado. Enfim, mas o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, acredito que consiga executar. Eu até entendo da seguinte forma: o Juventude pode pagar pelo que não fez. Entendi. Ô Silas, é um jogo com a sua vivência no futebol após um trauma, né, de perder uma eliminação, ter uma classificação sonhada e interrompida e tal. É um jogo que pode ser traiçoeiro porque o adversário, teoricamente, ele é muito inferior? O Juventude vai jogar atrás, né, João? Isso aí a gente não tem a dúvida. Vai tentar explorar uma ou outra jogada de contra-ataque. Agora, essa rodada, assim como a anterior, ela foi boa para o Flamengo, porque o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino 2-2. O Flamengo jogou um dia depois, né? E não conseguiu ganhar o jogo, empatou o jogo. Essa pode ser boa para o Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo vai lá contra o Goiás. Vai. E o Palmeiras recebe o Juventude. Então, como o Pascoal falou, se o Palmeiras empatar, diminuir e o Flamengo ganhar, diminui um pouco a vantagem. Mas o Flamengo vai contra o Goiás lá, o Goiás também precisando muito de resultado. E aquilo que a gente falou, são jogadores experientes, né, João? O Merentiel fez um golaço contra o Bragantino, o domínio foi um domínio, sabe, porque ele estava assim, até meio embaixo ali e tal. Difícil para dominar aquela bola, ele dominou e bateu, né? Qualquer outro pegaria de voleio, de primeira ou de esquerda, tal. Não, ele dominou na coxa e fez sem a bola cair no chão, fez um lindo gol. Então assim, eu acho que o Abel, desde o jogo do Atlético Paranaense pra cá, já está trabalhando a cabeça da rapaziada toda e o Palmeiras, na verdade, ainda tem muita gordura. Sim, bastante gordura. Essa é a realidade. É verdade. Mas você falou do Flamengo, o Flamengo tem muitas novidades?